Fala aí, pessoal, tudo bem? Chegando aqui para um vídeo diferente, até porque ontem, depois da eliminação do Cruzeiro, o empate com o Muxuquiruna, a gente teve uma correria muito grande para voltar a Belo Horizonte, mas eu queria trazer aqui trechos da entrevista coletiva do Leonardo Jardim, porque tenho visto aí o pessoal um pouco dividido sobre uma fala que eu considero importante, necessária, e que eu queria trazer aqui na íntegra, e aí na sequência a gente pode falar sobre, que é quando o Leonardo Jardim, ele comenta que o Cruzeiro, ele precisa disputar outra competição que não é a Copa Sul-Americana. Vamos trazer aqui, ele fala sobre isso em duas respostas, importante pegar a resposta do início até o fim, o contexto total, para não se retirar fala, e aí é o que muita gente faz em rede social principalmente, né? E aí começa toda essa confusão. Mas vamos trazer aí os dois trechos em que o Leonardo Jardim fala sobre Copa Sul-Americana na entrevista coletiva. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, temos de ser claros que fomos eliminados, não foi hoje. Fomos eliminados por aqueles 3 jogos que fizemos nas primeiras 3 rodadas, porque hoje havia uma equipa competitiva, uma equipa que, mesmo com algumas mexidas de alguns jogadores menos utilizados e com outros jovens, que é também uma aposta nossa no Cruzeiro, havia uma equipa, mesmo sofrendo um gol, procurou sempre um melhor resultado. Na parte final, com um jogo mais direto, e tentamos chegar ao gol. Mas, como vos disse, não foi suficiente. Mas, sinceramente, eu não estou satisfeito por empates, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito por empates. Mas também é uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro. E acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição. Queremos jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores, e por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. Eu vou-vos dizer uma coisa, com certeza que nós, quando iniciamos a competição, não queríamos ser eliminados. Mas talvez hoje foi quando eu apresentei a equipa com jogadores menos experientes. Ok? Conseguimos um empate aqui, com 2.000 e tal metros de altitude, onde é difícil jogar, onde alguns jogadores sentiram muita dificuldade, e nós acho que tivemos um empate merecido, e se fosse para ter um vencedor, a gente tivemos na parte final algumas situações importantes. Mas eu quero dizer que hoje não foi o dia que fomos eliminados pelas primeiras 3 rodadas, onde coloquei alguns jogadores mais experientes do que hoje. E no futuro, com certeza que queremos jogar uma melhor competição, como já vos disse, que é a Libertadores, que acho que é a competição digna daquilo que é a qualidade e a dimensão do Cruzeiro. Tá aí então o que disse o técnico Leonardo Jardim. E na segunda resposta aí, que foi uma pergunta minha, ele falou, quando a gente começou a competição, ninguém queria ser eliminado, né? Tanto que o Cruzeiro começa a competição lá contra o Santa Fé, ele muda um jogador ou outro, mas escala um time forte. Depois, contra o Muxuquiruna, escala ali o que muita gente queria, inclusive, né? Matheus Pereira, Gabigol, Dudu. E o Cruzeiro teve aquela atuação desastrosa, que foi a derrota no Mineirão. Ele roda o time um pouco mais diante do Palestino. O Cruzeiro cria para vencer o jogo e acaba perdendo. Então, o Cruzeiro foi eliminado nesses 3 jogos iniciais, quando não somou nenhum ponto, né? O jogo mais difícil do grupo seria o de ontem, contra o Muxuquiruna na altitude, e que o Cruzeiro empatou, só que o empate já não funcionava mais. O que o Leonardo Jardim falou ali, eu concordo 100%, e acho que isso não tem que se transformar em nenhuma polêmica, velho. Isso não apaga também o vexame que o Cruzeiro deu. A eliminação do Cruzeiro neste grupo na Copa Sul-Americana foi um vexame. Foi fruto de um planejamento que não suportava disputar 3 competições. E aí eu faço a pergunta, o Cruzeiro tem que priorizar uma Copa Sul-Americana? Com o elenco que tem, não tem como disputar as 3 competições, isso é fato. Iria machucar jogador, iríamos perder jogador, ainda mais neste momento em que o grupo é curto.
O Leonardo Jardim custou a encontrar um time para jogar, né? Hoje a gente pode falar que o Cruzeiro tem um time que compete, que briga, que ganha duelos. Isso é importante. É um time que está no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro e abriu uma boa vantagem para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. A prioridade tinha que ser jogar estas partidas com a equipe que foi encontrada, e aliás ele só foi encontrar depois que deu essa tragédia toda nesses jogos, principalmente da Copa Sul-Americana, né? E aí ele promoveu essa revolução na equipe do Cruzeiro, tirando jogador, colocando jogador, encontrando um jeito de jogar. É importante a gente dizer, o elenco montado não iria conseguir entregar o que entregou só agora, com as mudanças do Leonardo Jardim, em todas as 3 competições. E aí eu volto a perguntar, é para o Cruzeiro sempre priorizar a Copa Sul-Americana? Porque se for assim, o Cruzeiro no Brasileiro pode ficar sempre ali, segunda metade da tabela, até 14º, que aí vai para a Copa Sul-Americana no outro ano. Aí entra com tudo na Copa Sul-Americana para tentar ganhar. E o que o Leonardo Jardim disse, quando começou, não queríamos ser eliminados na fase de grupos. Isso, aí é a minha opinião, ele não falou sobre, é uma mancha na história do Cruzeiro. É fato. A gente precisa saber separar as coisas. Agora, ele dizer que o Cruzeiro tem que estar na competição onde estão os melhores, isso aí, meu amigo, vai me desculpar, hein? Não é erro nenhum. O Cruzeiro tem que estar na Copa Libertadores e tem caminhos para se chegar na Copa Libertadores. E a Copa Sul-Americana, eu não concordo. É o caminho mais fácil. Só vai o campeão. Era caminho mais fácil no ano passado? O Cruzeiro perdeu o título. E aí? Ficou fora da mesma forma. O Cruzeiro tem que priorizar, voltar para a Copa Libertadores, disputando Campeonato Brasileiro, independentemente se vai para uma pré-Libertadores. Tem que estar na Copa Libertadores. E a Copa do Brasil, agora que são as 2 competições, o Cruzeiro terá aí condição de ter time forte também para avançar na Copa do Brasil e seguir, por que não, sonhando com o heptacampeonato. O Campeonato Brasileiro, ele vai dar pelo menos 6 vagas para a Copa Libertadores. E é onde o Cruzeiro tem que ter as suas forças. Sem contar que quando você muda muito o foco, né? Pensa aqui, pensa ali. No ano passado, inclusive, o Cruzeiro chegou na final da Copa Sul-Americana e tinha que disputar a Copa Sul-Americana também do jeito que disputou, porque já não estava mais na Copa do Brasil, né? Foi eliminado na primeira fase. E olha que por priorizar ali, tirou jogador de um jogo ou outro do Campeonato Brasileiro, se não fosse uma campanha muito positiva no primeiro turno, a gente ia sofrer no segundo turno do campeonato e ia brigar lá embaixo, hein? Talvez chegasse aí em última rodada, brigando para não ser rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, quer disputar 3 competições? Aí é com a diretoria, meu amigo. Tem que entregar um elenco que vai ter peças para isso. Eu ainda acho que a eliminação, da forma como foi, esse grupo, ele precisa ter a noção de que protagonizou uma vergonha, que mesmo preservando alguns jogadores, a entrega podia ter sido bem melhor, e não foi. O Cruzeiro passou vergonha realmente na Copa Sul-Americana. Agora, transformar isso em uma polêmica quanto ao que disse Leonardo Jardim, isso aí não concordo. Acho que ele falou o que tem que ser falado. O Cruzeiro tem que estar sempre na Copa Libertadores da América e não priorizando Copa Sul-Americana. É a minha opinião, deixa aí o seu comentário. Bora de notícias, quero começar falando sobre o Cruzeiro. No boletim dessa quarta-feira estava contando para vocês sobre uma conversa do Pedro Lourenço com o José Boto antes do jogo entre Cruzeiro e Flamengo, no último domingo. A intenção e o interesse do Cruzeiro nas contratações de Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. Mais uma vez o Flamengo cria empecilhos e dificuldade para negociar o Luiz Araújo a pedida de 100 milhões de reais. E aí que surge uma notícia importante. Na oportunidade tinha dito para vocês que o Cruzeiro ofereceria jogadores. E já dá para dizer, depois de conversar com uma pessoa do próprio Flamengo, que os 2 primeiros nomes citados pelo Cruzeiro foram do lateral direito William e do volante Wallace. Então já dá para entender que o Cruzeiro pode usar a dupla
como moeda de troca na metade do ano. Mas ainda que não aconteça com o Flamengo, esses nomes podem voltar a ser especulados ou cogitados em outros clubes. Só para lembrar, no caso específico do Flamengo, a tendência é que o Wesley seja negociado, vendido para o futebol europeu. Até por isso o William poderia ser um nome interessante, enquanto o Wallace, antes de ser comprado pelo Cruzeiro junto ao Udinese, chegou a receber proposta oficial do Flamengo. Copa Sul-Americana ficou para trás na vida do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está eliminado de maneira precoce, ainda na fase de grupos. O torcedor celeste está chateado, está incomodado com essa situação e, obviamente, não é para menos. É uma situação vergonhosa, vexatória, algo que não pode se repetir na história de um clube do tamanho do Cruzeiro. É mais uma mancha na história recente aí do clube celeste. Mas, enfim, proponho aqui uma reflexão, porque penso que ainda há perspectiva positiva para o futuro e vou chegar lá. Mas antes, quero pontuar aqui, importante dizer que essa eliminação ela é fruto de um planejamento, ao meu ver, equivocado aí para esse início de 2025. Primeiro porque a gente viu o Cruzeiro fazer um grande investimento, mas a gente já percebia que foi um elenco meio mal montado, né? Já seria um elenco aí que mostrava não ter coesão, né? Força ali coletiva, de intensidade, de pegada para brigar no nível que o Cruzeiro precisaria nas competições que a temporada apresentava. Um elenco também que tinha fragilidades em algumas posições. Um elenco também que seria curto para 3 competições simultâneas, então acho que em algum momento o Cruzeiro teria que abrir mão de algum torneio e acho que seria justamente a Copa Sul-Americana. É importante pontuar também que foi um elenco montado por um outro treinador e aí mais um erro, né? A gente já sabia que o Fernando Diniz não ia dar liga, não ia permanecer no cargo, então essa janela de transferências ela será muito importante para trazer também mais alguns jogadores com perfil, característica mais adequada ao trabalho do Leonardo Jardim para fortalecer ainda mais esse grupo. Mas olhando agora para o futuro, vai ser importante o Cruzeiro agora tendo mais tempo de treinamento, mais tempo de descanso, tendo também mais foco e responsabilidade nas competições que restam para salvar esse 2025. E o torcedor merece, né, essa resposta positiva do Cruzeiro. Então, acho assim, dá para salvar esse ano, o futuro pode ser melhor, porque o Cruzeiro já vem melhorando de desempenho, o Cruzeiro já vem brigando na parte de cima do Brasileirão, já tem uma classificação encaminhada na Copa do Brasil. Então, o futuro, ele já está acontecendo de alguma forma no momento presente, né? E o Cruzeiro ainda com mais tempo de descanso, com um elenco mais encorpado, pode crescer ainda mais de produção. E o torcedor merece isso. A resposta positiva, ela tem que vir em forma de bons resultados nessas 2 competições que restam. Então, é não esquecer essa vergonha, mas é escrever uma história diferente de agora em diante. Quero a sua análise desse jogo do Cruzeiro ontem, mas primeiro responda a minha pergunta. É vexame o rei de Copas, o Cruzeiro tão tradicional, que não ganha uma competição internacional há mais de 20 anos, não era a hora de seguir adiante, fazer uma campanha pelo menos um pouco melhor? Eliminado precocemente, ou é livramento, é se dedicar à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Ale. Muito boa tarde, viu, Thiago? Boa tarde também aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Você sabe que para te responder exatamente se é vexame ou não, a gente tem que esperar saber o que vai acontecer na temporada. Então, se faz um grande Campeonato Brasileiro, se chega às fases decisivas da Copa do Brasil, ninguém vai lembrar do que aconteceu na Sul-Americana. Agora, se você fracassa no Campeonato Brasileiro, é eliminado de forma precoce na Copa do Brasil, aí essas eliminações elas vão se juntar. Essa campanha horrorosa na Sula, ao fato de ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro, junta tudo para dizer que não foi um ano bom. Agora, eu tenho muita confiança que o Cruzeiro vai fazer um grande Campeonato Brasileiro, vai fazer uma grande Copa do Brasil, onde tem muita tradição, e aí essa Sul-Americana vai para baixo do tapete. É realmente uma campanha vexatória, mas eu vou falar uma coisa aqui, da qual eu não concordo, ok? Mas o Cruzeiro, esse Cruzeiro, New Cruzeiro, o novo Cruzeiro, para quem não domina o idioma, ele não jogou na Sula, ele não jogou na Sul-Americana.
porque se você se lembrar, o jogo do turno contra o Mushuki Runa foi a mudança de chave do Cruzeiro, foi quando o Léo Jardim resolveu modificar o time, dar um choque de realidade na rapaziada, e a partir dali o time jogou em outra intensidade, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, no jogo contra o Vila Nova. E agora que o time tá nessa intensidade, tá nessa pegada, tá nesse astral, que venceu bem o Bahia, venceu muito bem o Flamengo e tal, ele jogou com o time reserva. Então, o time do Cruzeiro, que vem de bons resultados, de boas apresentações, ele não estreou e, na verdade, nem vai estrear na Sul-Americana, né? Por essas circunstâncias que eu disse. Então, dependendo do que acontecer nas duas competições em que o Cruzeiro tá vivo, ninguém nem vai lembrar dessa Sul-Americana, viu, Tiagão? Ô, Nath Fiuza, chega pra roda a minha pergunta até em cima do que disse o Alê. Não seria a Sul-Americana a maior chance de título do Cruzeiro no ano? Não que o Cruzeiro não vai brigar nas cabeças do brasileiro, não que o Cruzeiro não possa chegar na Copa do Brasil, mas colocando ali relevância, qualidade dos adversários, a Sul-Americana não seria o caminho mais curto pro Cruzeiro conseguir um título na temporada ou não, hein, Nath? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, quem tá com a gente aqui no Rádio Esportes. Um abração pro Alê também. É claro que se você for comparar o nível, né, de enfrentamento de dificuldade da Copa Sul-Americana com o Brasileirão e a Copa do Brasil, é sim um caminho mais viável a um título e também o caminho de retorno mais fácil para a Copa Libertadores, que eu imagino seja a competição que o Leonardo Jardim se referia quando dizia que o Cruzeiro tem que estar ali disputando os melhores torneios, onde estão os melhores times. A prova disso é que na temporada passada, ainda que com um elenco até mais modesto do que o elenco que o Cruzeiro tem para 2025, o Cruzeiro chegou à final e disputou aí o título, teve a possibilidade de ser campeão. O que eu imagino é que o início muito ruim do Cruzeiro na competição, já com a derrota na estreia e não ter conseguido se recuperar também na partida seguinte, perdendo novamente dentro de casa, esse início ruim condicionou muito com que o Cruzeiro não olhasse mais para a Copa Sul-Americana como prioridade. Para mim não deixa de ser vergonhoso, é mais um capítulo ruim dessa história recente do Cruzeiro. O torcedor não tem que estar feliz com essa situação, é sim uma mancha na história do clube, mas eu acho que a perspectiva para o futuro, ela pode ser positiva à medida que a gente vê o time melhorando e o Cruzeiro vai ter mais tempo para se recuperar, para focar, para treinar nas outras duas competições. E para mim é uma eliminação que é fruto também de um planejamento ruim desse início de 2025, né? Um elenco que não foi montado pelo Leonardo Jardim, então ele também não conseguia fazer a rotatividade desse elenco da forma como ele gostaria, não tinha as peças com as características que ele acha necessário, então acho que em algum momento também esse elenco não conseguiria disputar as três competições ao mesmo tempo e acho que o Cruzeiro de alguma forma, se tivesse que abrir mão, seria justamente dessa Copa Sul-Americana, porque tem menor prestígio comparado aos outros dois torneios, viu, Thiago? Boa, Nath Fiu. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!